Programa 660, do Pradinho para o mundo que queremos. Olá, aqui quem fala é Janaína Uemura e está começando o programa 660. A gente começa explicando para vocês por que Pradinho, o mundo que queremos e o que isso tudo quer dizer. A nossa série de podcasts é uma produção do Coletivo 660, que pauta temas cruciais da conjuntura, como a crise socioambiental, nosso tema de hoje, além de novos paradigmas e alternativas sistêmicas para construir conjuntamente o mundo que queremos. O coletivo é um grupo de pessoas com diversas afinidades que está presente no espaço da ação educativa desde o início dos anos 2000, com o surgimento do Fórum Social Mundial, do qual vários de nossos membros são idealizadores. E o nosso nome vem justamente do endereço da nossa sede, local em que já promovemos seminários, rodas de conversa, lançamentos de publicações e muitas outras atividades com redes de parceiros, tanto aqui do Brasil quanto internacionais. É assim que, vindo lá do Fórum Social Mundial e de mais de 20 anos de trabalho em conjunto, que a gente sai do predinho da ação educativa e invade as ondas sonoras desse podcast. Aliás, essa série de podcasts é parte de um projeto que estamos desenvolvendo esse ano, em convênio com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo. O nosso objetivo é colaborar com a construção de políticas públicas, fornecendo um roteiro detalhado dos desafios relacionados às turbulências sistêmicas e socioambientais com as quais o Estado de São Paulo se confrontará, em especial na década de 2020 a 2030, tendo em mente os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. No contexto desse projeto, produziremos ao longo do ano alguns seminários temáticos e publicações. Nossa primeira edição será sobre emergência socioambiental e alternativas de mitigação e resiliência em São Paulo, e vai acontecer nos dias 18 e 20 de maio. A seguir, eu comento mais detalhes sobre esse evento virtual. Nós convidamos vocês a conhecer mais sobre o nosso trabalho. É só acessar o nosso site www.açãoeducativa.org.br e as nossas redes sociais. Aproveita e confere também os outros projetos e ações da Ação Educativa, a organização do Campo de Defesa de Direitos Humanos, que desde 1994 promove direitos educativos, culturais e da juventude. Como eu falei, no programa de hoje a gente vai bater um papo sobre emergência socioambiental e alternativas de mitigação e resiliência em São Paulo. E temos convidados, o Paulo Ricardo e o Luiz Marques. O Paulo é coordenador do grupo de trabalho sobre mudanças climáticas do Engajamundo, graduando em Energia e Sustentabilidade da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e já participou de 2 conferências internacionais sobre mudanças climáticas da ONU, a COP24 na Polônia e a COP25 da Espanha. O Luiz Marques é o curador do nosso seminário, aquele evento virtual que eu comentei que vai acontecer nos dias 18 e 20 de maio. Ele é professor colaborador do Departamento de História do IFISH Unicamp, foi curador-chefe do MASP e autor do livro Capitalismo e Colapso Ambiental. Gostaria de dar-lhes as boas-vindas ao nosso programa. Por favor, sintam-se à vontade. E aí, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem está falando é Paulo Ricardo, sou coordenador do grupo de trabalho sobre mudanças climáticas do Engajamundo e estou muito contente pelo convite para estar falando aqui no podcast do 660. Oi, pessoal. Boa tarde, boa noite a todas e todos. É muito bom estar aqui com vocês. Para começar essa conversa, vamos partir dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os famosos ODS. Eles foram construídos em 2015, um plano de ação global feito lá na ONU, Organização das Nações Unidas, depois de uma longa negociação com metas para promover uma vida digna a todos. Naquele ano, a ONU propôs que os seus 193 países membros assinassem a Agenda 2030. Esse plano global, composto por 17 objetivos, os ODS, e 169 metas para que esses países alcançassem o desenvolvimento sustentável em todos os âmbitos até o ano de 2030. Esse plano mostra de modo claro como os objetivos de cunho social e de cunho ambiental dessa agenda estão interligados. Eles são intimamente interdependentes e se supõem reciprocamente. Então, Paulo, começando por você, desde 2015, você acha que esses objetivos estão sendo alcançados mesmo? Isso quando pensamos em um contexto antes mesmo até de todo esse surto do Covid-19? A Agenda 2030 aqui no Brasil, ela anda um pouco estagnada há muito tempo, inclusive antes do governo atual que a gente tem, ela teve alguns avanços significativos, mas não na velocidade que tem que ser, né? Com mais ambição, já que o nosso planeta Terra está entrando
em colapso e comparada a outros países, principalmente do norte global, o Brasil ainda tem muito que caminhar para pelo menos de forma mínima alcançar alguns objetivos dos ODS, né? Principalmente no cunho ambiental. E você, Luiz, concorda que esteja faltando ambição? Talvez poderia mesmo dizer que não houve progresso algum, né? Se nós pegarmos esses objetivos, erradicação da pobreza, por exemplo, claramente não houve, né? Sobretudo, bom, em países como o Brasil, certamente não houve, muito pelo contrário, houve um aumento da pobreza, mas mesmo nos países desenvolvidos, nos Estados Unidos, por exemplo, o caso típico de um aumento muito grande da pobreza, aliás, desde 2008 e 2009, né? No caso do Fome Zero, né? O objetivo número 2, e agricultura sustentável, então, bom, no caso do Brasil, isso é absolutamente negativo, né? Quer dizer, a agricultura hoje é cada vez mais insustentável no Brasil, seja por causa do desmatamento, seja por causa do uso de agrotóxicos cada vez maior, seja pelo uso completamente sustentável também de fertilizantes. Então, claramente, não há nenhum progresso, né, nesses 4, 5 primeiros anos dos objetivos do desenvolvimento sustentável, né? É a mesma coisa saúde e bem-estar, então, bom, evidentemente, por causa da pandemia, nós não podemos nem avaliar qualquer progresso nesse caso, houve uma regressão abissal, né? Educação de qualidade, mesma coisa, os indicadores, os 17 indicadores do desenvolvimento sustentável não exibem nenhum progresso nesse momento, né? Se você pegar o caso do objetivo 14, que é vida na água, e o objetivo 15, que é vida terrestre, aí então você tem talvez os objetivos que mais agudamente regrediram, né? Houve claramente uma gigantesca perda de biodiversidade de uma maneira brutal mesmo, né? Bom, parece que ter definido os ODS em 2015 não foi o suficiente. Você acredita que não estaremos mais próximos em 2030 da consecução desses objetivos? Estamos vivendo um colapso? Hoje, não é, para dizermos de uma maneira mais ou menos crua, é o seguinte: nós estamos vivendo hoje, globalmente, um processo de colapso socioambiental. Está em seus estágios ainda iniciais, etc., mas esse processo está muito bem tipificado, inclusive em 4, vamos dizer assim, de seus traços mais característicos, né? O primeiro traço seria o peso crescente das alças de retroalimentação no aquecimento global e, em geral, nas mudanças climáticas, né? Ou seja, o que é as alças de retroalimentação? São mecanismos da dinâmica do aquecimento global que se autoalimentam, não é? Que se reforçam reciprocamente, independentemente da causa primária, ou seja, independentemente do fato de nós estarmos queimando combustíveis fósseis, emitindo gases de efeito estufa na atmosfera, ou desmatando, etc, etc. Por exemplo, o caso do degelo do Ártico, por exemplo, leva claramente, é uma alta de retroalimentação, porque o degelo leva, por sua vez, a que haja um aumento da absorção da energia solar, que por sua vez realimenta. É um círculo vicioso, né? Então, os círculos viciosos estão claramente em ação. O segundo traço característico desse processo de colapso é a extinção em massa de espécies. Claramente, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 14 e 15, né? Irreversível, né? Muitas outras perdas em biodiversidade, não apenas a extinção, mas a grande contração das populações, né, das espécies. O terceiro traço, né, característico, vamos dizer assim, desse processo que estamos vivendo de colapso são as crises sanitárias, né? Vejam, crises sanitárias das quais a atual pandemia é apenas um aspecto, né? Na verdade, você pode pensar o aumento das mortes prematuras por poluição em humanos, em outras espécies, e danos graves, muitos deles irreparáveis, né, nos organismos, né? Aumento do câncer, por exemplo, aumento de perturbadores endócrinos, etc, etc. E, finalmente, vamos dizer assim, o quarto traço, né, mais característico, que
desse colapso que está sendo bem tipificado hoje em dia, é a aceleração dos 3 processos que eu acabei de mencionar, né? Ou seja, aumento das altas de retroalimentação, extinção em massa de espécies, crises sanitárias, mas não apenas desses, né? Praticamente todos os demais indicadores de agravamento das crises ambientais estão em processo de aceleração no momento. Paulo, você ficou então com a missão de tentar apontar horizontes. Se parece que as coisas estão caminhando tão mal, o que podemos fazer para mudar essa situação toda? Existe alguma medida que a gente deve priorizar para romper esse bloqueio? A gente tem que ter um alinhamento bem claro e bem preciso entre setor privado, organizações da sociedade civil, governanças subnacionais e federais também, principalmente relacionado aos ODS do cunho ambiental, né? Que essa pauta, infelizmente, não é prioridade na esfera presidencial que a gente tem hoje. E não é muito difícil a gente encontrar notícias sobre o retrocesso da política ambiental que está acontecendo ultimamente. Um exemplo disso é uma das pautas que está voltando é do licenciamento ambiental e muito provavelmente ela vai entrar em votação amanhã, né? E essa PL basicamente ela vai extinguir o licenciamento ambiental, então isso atrapalha muito no que se diz, né, ao avanço do desenvolvimento sustentável. Um exemplo também um pouco atual foi sobre o discurso do Bolsonaro na cúpula do clima, onde ele fala que vai acabar com o desmatamento. É um pouco difícil isso e é até engraçado, já que nos últimos anos o desmatamento aumentou dentro do governo dele. E muito dificilmente o Brasil vai alcançar de forma plena essas metas, né? Parece que parte do problema é também como a gente se organiza social e economicamente, né? Bom, no que se refere às causas, né, do fato de estarmos nos distanciando desde 2016, né, dos objetivos do desenvolvimento sustentável e vamos continuar nos distanciando dele até 2030, a causa, evidentemente, é o modo o modo como se organiza globalmente a economia hoje, né? Aquilo que se dá o nome em geral de capitalismo, né? Que é uma economia que é inerentemente expansiva, que é capaz de alocar recursos, mas apenas a curto prazo, no sentido que ela não incorpora nos custos dos serviços e dos bens que ela produz os prejuízos ambientais, né? Ela privatiza, não é, o lucro e socializa os prejuízos, e, portanto, não há nenhum interesse nos motores fundamentais do sistema econômico em reverter esse processo, porque a reversão desse processo significaria claramente a sua inviabilização, digamos assim, porque os custos que ela está gerando, os prejuízos ambientais que esse sistema está produzindo, evidentemente seriam, se fossem contabilizados, eles seriam muito superiores aos rendimentos desse processo produtivo. E Paulo, nem mesmo o objetivo 7 dos ODS sobre energia limpa e acessível estamos cumprindo? A premissa dessa meta requer reduzir 50% das emissões até 2030. Será que isso seria possível aqui? Afinal, as hidrelétricas são uma das principais fontes de energia em nosso país, não? Trazendo agora para o ODS do número 7, né, que é de acesso à energia,
Apesar que a nossa matriz energética ela é composta por mais da sua metade de hidrelétricas, que é uma fonte que é considerada limpa, né, porque ela não emite gases do efeito estufa durante a sua produção de energia, mas elas trazem grandes impactos sociais e ambientais durante a sua construção. Então a gente precisa de uma grande área, né, para que a gente tenha uma represa, né, para que gere a energia elétrica. E geralmente isso é feito perto de populações ribeirinhas, né, que depende daquele rio para pescar, né, para tirar o sustento da sua família. E essas pessoas ela tem que ser realocadas para outro lugar. Então, como a gente pensa em desenvolvimento, sendo que a gente tem evasão de pessoas, né, que moram em uma área que que é que é que são ocupadas por hidrelétricas, né, que são fontes que são consideradas limpas, né, mas trazem esses impactos sociais, ambientais também, né, já que a fauna e a flora que ficam ali perdem a vida por conta das hidrelétricas e se fala também dos acidentes. E você, Luiz, o que podemos dizer então das fontes de energia e emissões de CO2? Segundo os dados do Engaging Data, do total das cerca de 1,7 trilhões de toneladas de CO2 emitidas diretamente pelas atividades humanas entre 1750 e 2020, 2/3 delas ocorreram após 1979, quando já se tinha um consenso científico sobre os impactos do aumento do CO2 atmosférico sobre o sistema climático. E, além disso, 40% dessas emissões ocorreram no século XXI, 21% no segundo decênio do século e 10,6% de 2016 para cá, quando o Acordo de Paris já havia inclusive entrado em vigor. Será possível alcançar o 7º ODS pensando em uma diminuição anual dessas emissões em 7,6% ao ano, todos os anos até 2030? Os dados mais recentes, né, vocês estão citando o Engaging Data, né? Existem outros indicadores, mas esse é perfeitamente válido, né? Quer dizer, o que nós estamos vendo é uma aceleração cada vez maior das emissões, né? Das emissões de CO2, das emissões de outros gases de efeito estufa, como o metano, o óxido nitroso, etc, etc. Então, sim, efetivamente, no século XXI, né? Apenas no século XXI, 40% das emissões foram efetivamente emitidas desde 1750, né? E veja, mais de 10% das emissões desde 1750 foram emitidas quando o Acordo de Paris já havia entrado em vigor em 2016, né? Então, portanto, claro que o objetivo 7 dos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, energia limpa e acessível, estão cada vez mais distantes. Não é? E veja, o que é importante notar é que há efetivamente um aumento da produção de energia por matrizes de baixo carbono, matrizes renováveis, por exemplo, como a energia eólica, a energia solar, não é? Placas fotovoltaicas, etc. Mas a questão não é se está aumentando ou não essas energias renováveis de baixo carbono. Elas estão, e elas estão a uma taxa muito grande. A questão é que o problema climático não se dá em função da maior ou menor quantidade de energia renovável de baixo carbono. Ele se dá em função da produção de energia baseada em combustíveis fósseis.
E essa emissão de energia baseada em combustíveis fósseis não está diminuindo. O que está acontecendo é que há uma voracidade energética muito grande no sistema energético global, no sistema econômico global, e, portanto, as energias renováveis de baixo carbono, elas estão acrescentando energia digamos assim, a esse cesto, né, de energia, mas elas não estão substituindo os combustíveis fósseis. O que seria necessário é que ela substituísse, e para que ela substitua isso, seria necessário, né, como a própria questão diz, que nós diminuíssemos a uma taxa anual de 7,6% ao ano, todos os anos até 2030, para que nós tivéssemos uma razoável esperança de que o aquecimento global não atingisse patamares superiores a 2 graus Celsius. E o que você pensa que seria necessário fazer para acelerar essas reduções? Para a gente avançar nesse sentido de acesso à energia dentro do ODS 7, é muito importante a gente diversificar a nossa matriz elétrica. O Brasil ele tem um grande potencial na produção de energia solar e eólica, principalmente aqui no Nordeste tem um potencial solar imenso, mas ainda a gente não tem investimento, né, para que a gente possa aumentar ainda mais a produção de energia elétrica através da fonte solar, que é uma energia limpa, né, que não causa impactos ambientais comparado, né, à hidrelétrica. Então também a gente não tem investimento no setor eólico, né, que também é uma fonte de energia limpa, que não tem grandes impactos ambientais, comparado também com a fonte hidrelétrica, que é a nossa maior fonte. Então, talvez, né, se o governo tivesse a preocupação mesmo de estar alavancando na agenda no que se diz a energia limpa e acessível, a gente teria mais investimentos nessa área. E quando também a gente fala de ODS 13, que é do combate às mudanças do clima, a gente também tem um atraso enorme, né? Já que o desmatamento é uma das maiores fontes de emissões aqui no Brasil. E os dados do INPE falam que a cada dia que passa, né, o desmatamento aumenta e, consequentemente, as emissões também. E no que se diz também a respeito à participação da sociedade civil nos debates e tomadas de decisão a nível internacional contra as mudanças do clima, a gente não tem mais acesso a esse espaço, né? Falando da COP, que é a Conferência Internacional sobre Mudanças Climáticas da ONU, que é o espaço onde se tomam as maiores decisões sobre clima. O governo simplesmente, né, tirou as credenciais da sociedade civil para que a gente possa estar participando, estar levando os nossos insights, né? Então a gente não tem a participação de forma coletiva. Então, nesses sentidos, né, o Brasil ainda tem muito que alavancar, né, na Agenda 2030, principalmente no sentido ambiental. E para você, Luiz? Para acelerar essas reduções, bom, evidentemente é preciso um controle fundamental sobre as decisões estratégicas dos investimentos em combustíveis fósseis, em energia de forma geral, né? E essas decisões estão nas mãos dos estados nacionais e das grandes corporações. É preciso, portanto, caminhar
claramente um processo extremamente difícil, mas é preciso caminhar muito rapidamente para uma governança global democrática, na qual as populações, através dos seus mecanismos de representação local, regional, subnacional, nacional e internacional, tivessem a última palavra sobre onde colocar os recursos da humanidade em termos energéticos. Isso supõe claramente um redesenhamento completo do sistema político nacional, e o primeiro passo para isso é claramente nós abandonarmos o axioma fundamental do arcabouço jurídico internacional, que é o da soberania nacional absoluta, né? Então, um caso como o Brasil, por exemplo, o Brasil pode sofrer pressões em relação à questão do desmatamento, que é um dos grandes fatores, né, que está aumentando as emissões de CO2 na atmosfera, mas ninguém no mundo tem o direito de interferir na decisão estratégica do Brasil em relação às políticas públicas relativas ao desmatamento. Enquanto os países tiverem soberania absoluta em relação a essas questões fundamentais, por exemplo, um outro exemplo, o Canadá tem bilhões de barris de petróleo, né, lá em Alberta, né, naquela província de Alberta. Era preciso que houvesse um arcabouço jurídico internacional capaz de efetivamente proibir a exploração desse petróleo, né? Isso parece extremamente difícil, mas não há outra solução. Gostaria de agradecer imensamente a participação do Paulo e do Luiz nesse nosso primeiro episódio. Muitíssimo obrigada e esperamos poder continuar construindo com vocês. Além disso, um salve muito especial para a fabulosa Rúbia Fraga. Se você curtiu a nossa vinheta, ela é parte de uma das criações dessa artista incrível. Procurem no YouTube por Rúbia RPW e no Instagram por Rúbia Fraga RPW para conhecer um pouco mais desse MC, militante, cientista social e arte educadora. E gostaria de agradecer especialmente a Jana pelos comentários e fico aqui à disposição para conversarmos mais. Abraço a todas e todos. Tchau, tchau. Então é isso, pessoal, mas essa conversa não acaba aqui. Como eu comentei lá no início, teremos um seminário virtual para aprofundar ainda mais o debate sobre emergência socioambiental. E ele vai acontecer em 3 etapas. Nos dias 18 e 20 de maio, a partir das 15 horas, teremos a apresentação de exposições sobre os temas resíduos sólidos, mudanças climáticas, água e perda de biodiversidade, com a participação do nosso curador Luiz Marques, que vocês ouviram hoje, e também da Cristina Azevedo, da Emília Rutkowski e do Tássio Azevedo. A gente vai ter em seguida perguntas e comentários do público e essas sessões poderão ser assistidas ao vivo nos canais de Facebook e YouTube da Ação Educativa. A terceira parte será uma roda de conversa com o público no dia 20 de maio mesmo, mas às 18 horas, e vai ser numa sala de Zoom, então se quiser participar, se inscreve no link nas nossas redes. É a partir desses encontros que buscaremos construir coletivamente artigos para publicação e documentos com indicações para políticas públicas sobre os temas. Assim, com a participação de vocês, vamos construir o mundo que queremos. E fique ligado, vamos funcionar sempre assim. O bate-papo começa em nosso podcast e continua no seminário. Confira os próximos temas e anote na agenda. Mas ainda não acabamos. Nosso programa conta com uma faixa bônus. No episódio de hoje, teremos a Emília Rutkowski, coordenadora do Fluxus, o Laboratório de Ensinagem em Sustentabilidade Socioambiental e Morfologia Urbana da Unicamp. Emília, gostaríamos de saber um pouco mais sobre infraestrutura sanitária e de reciclagem. A gente sabe que um dos indicadores mais drásticos da desigualdade social no Brasil é o seu déficit de investimentos nessa área, da água aos resíduos sólidos urbanos. Os impactos desse déficit sobre o meio ambiente, sobre o bem-estar social e sobre a saúde pública são conhecidos, mas muitos deles, tal como o uso crescente de agrotóxicos, ainda não são precisamente mensurados e avaliados. Você poderia nos dizer como vê as perspectivas de avanço nesse sentido nos próximos 10 anos? O que seria necessário fazer para avançar, por exemplo, no Objetivo 6, de água e infraestrutura sanitária dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, especificamente no estado de São Paulo? A pandemia me deixou muito óbvio que ainda não saímos da era do saneamento. Sim, há melhoras em termos gerais no Brasil. Acho que esse início de milênio houve grandes melhoras na área de saneamento no Brasil em geral. O estado de São Paulo, com certeza, mantém médias mais altas do que as médias brasileiras,
Mas mesmo assim, quando olhamos a nível de município, você vai ver que há uma desigualdade muito grande, mesmo dentro das regiões metropolitanas ou da macrometrópole paulista. Se você olhar o mapa de reclamações em São Paulo, por exemplo, de falta d'água, você vai ver que há lugares aqui onde se concentram mais reclamações em detrimento de outros lugares dentro da própria região metropolitana de São Paulo, né? Bom, para avançar, temos muito o que fazer. Temos que pensar em ter nossos aquíferos, que têm que ser cada vez mais protegidos, né? Nós temos que pensar no uso racional da água de fato, né? Mais do que ficar criando reservatórios e sair buscando água de todos, roubando água de uma bacia para outra para alimentar lugares onde as pessoas fazem uso descuidado da água, onde tem pessoas que não têm água alguma e tem pessoas que têm água em excesso. Eu acho que aquela foto que é emblemática, né, do Morumbi de Paraisópolis, onde de um lado você sabe que tem muita falta de água, tem carência de saneamento muito grande, do outro lado, praticamente cada residência tem a sua própria piscina, né? Então acho que isto demonstra bem o que é a desigualdade ainda reinante no estado de São Paulo e o tanto que a gente ainda tem que fazer para resolver isso, né? É importante avançar não só na questão do ciclo antrópico da água, que ele tem que ser um ciclo cada vez mais virtuoso, mas a gente tem a questão dos resíduos, né? E aí, em relação aos resíduos, muito tem que ser feito. São Paulo apostou em fazer uma leitura tanto da política estadual de resíduos sólidos quanto da política nacional de resíduos sólidos de uma forma, na minha opinião, um tanto equivocada, porque as duas políticas já dizem que a sua hierarquia de ação dos resíduos é começar com a não geração e a última coisa deveria ser aterramento e aterramento de dejetos. No caso de São Paulo, o que São Paulo fez foi eliminar os lixões e priorizar o aterro sanitário de São Paulo afora. E com a rapidez com que isso foi feito, priorizou a existência de aterros não públicos, mas aterros privados, né? O que faz que para os municípios fique cada vez mais caro essa disposição imediata exigida pelo Estado de disposição em aterros dos resíduos. Temos que investir, sim, na reciclagem, na não geração, portanto, temos que investir num novo padrão de produção e consumo cada vez mais sustentável. Pensar em cidades sustentáveis implica em termos com que um trabalho de educação ambiental que faça com que a população, de fato, mude hábitos em relação à água, mude hábitos em relação aos resíduos. Acho que temos que começar, assim, pelo que é mais difícil, por uma política de Estado e não de governo, para viabilizar uma mudança, de fato, de hábito na população, para que a gente consiga sair da era do saneamento, passar pela era da salubridade, que é uma era que aí começamos a ter o saudável, a gente não vai estar curando, né? Mas a gente vai ter de fato um ciclo virtuoso, antrópico das águas, vão ter uma relação dos resíduos, não mais como uma coisa transformada em lixo e todo misturado e tendo duas opções, que é simplesmente ou você aterra ou você queima, né? Mas de fato colocando esses resíduos todos dentro da lógica da economia circular, fazendo com que todos eles voltem para a linha de produção e cada vez mais tendo menos resíduos circulando que não permitam o upsizing, a reciclagem, mas o downsizing. Então isso implica em mudança de hábito. Isso é uma coisa de médio e longo prazo. Eu espero que depois de 2030 a gente comece a caminhar para a era da sustentabilidade de fato. Muito obrigada por participar conosco, Emília. Para quem quiser conhecer um pouco mais sobre esse tema, a Emília estará conosco no seminário, expondo suas ideias no encontro do dia 20 de maio. Acompanhe nossos canais nas redes sociais, todas as nossas produções. Tem vídeo para rolar, artigos e muito mais. Nos vemos no próximo encontro e até lá! Essa série de podcasts é parte de um projeto do Coletivo 660, realizado pela Ação Educativa em convênio com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo.